Pronto? Agora sim, peço desculpas, Camille, porque o Instagram tem Ah, limitação de tempo dele aberto, sabe? tem. É. Por isso, infelizmente, interrompeu a tua fala no meio e até deve ter comprometido o teu raciocínio, não é? Mas Eu nem lembro mais assim direito o que eu estava falando, você mas, você estava citando a questão mas eu acho. Do quê? do Fenon, peles negras, máscaras brancas. Do fanão. Ah, sim. Sim, do quanto que eu lembrei agora, lembrei. Do quanto que a gente acaba tendo que se abaixar, né, diminuir e se moldar a essa lógica, essa lógica da branquitude, na academia usando autores eurocentrados, não foi isso que estava falando? Exatamente. Nesses lugares da mídia, se dobrando a pessoas que desejam que o nosso discurso ele seja mais polido, nos espaços universitários, quando as pessoas se incomodam, por exemplo, da gente trazer, não só nos espaços universitários, mas nas escolas, na área da educação, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de trazer algumas pautas progressistas mesmo, não estou nem falando sobre raça, racismo, pautas progressistas falando sobre os direitos humanos, então a gente precisa silenciar para agradar até mesmo um grupo, né, um grupo, digamos, mais reacionário. Ou seja, Sim. a gente precisa se moldar, se calar, silenciar, né, se embranquecer para ser aceito, para ser amado, para ser querido, para ter a carteira assinada, para poder ter mais seguidores. Né? Eu tenho um colega, por exemplo, que ele publicou uma fala de uma trans preta. E ele colocou o vídeo dele, ele participou de um reality show, né? E ele publicou um vídeo dessa mulher trans. Então, quando ele publicou esse vídeo, ele disse assim, vou publicar. Ele, antes de publicar isso, ele disse pra mim, né? Vou publicar isso aqui. Tu dá uma espiada, dá uma olhada, se eu não vou perder seguidores. Aí eu, meu Deus, que horror. E a gente ficou observando. Ele publicou. Quando a gente olhou, ele já tinha perdido, em menos de 10 minutos, ele já tinha perdido 3 seguidores. Então, a lógica é exatamente a gente se padronizar, se estruturar nessa lógica hegemônica para sobreviver, para não passar fome, para ser aceito. O que Lucas precisava fazer dentro do Big Brother Brasil para que ele não fosse rechaçado, inclusive, pelos seus iguais? Será que eles eram iguais mesmo? Pois é. Fica essa reflexão para a gente. Será que essas pessoas negras elas estão no mesmo patamar social que Lucas? E quais são as desvantagens sociais de Lucas que fazem com que ele seja categorizado como uma ameaça em potencial? Ao ponto de Boninho dizer que ele é um monstro, sendo animalizado, sendo colocado, né? É aquela coisa, quanto mais a gente pede, reivindica para ser um pouco mais próximo à dimensão humana, né? Mas a gente é tido como um agressivo, como um subversivo, e o tempo inteiro aquela coisa, é a raivosa, né? É o que ninguém consegue domar. O animal, o ser selvático, que ninguém consegue domar. Né? Não há quem controle. Está fora do controle, então prende. A lógica é essa, né? É aquela coisa das instituições totalitárias, né? Os manicômios, os presídios, os conventos. Prende, controla, né? Tem que punir para ter o controle sobre os corpos, para ter o controle sobre a própria reprodução dessas pessoas, para que essas pessoas não reproduzam, para que essas pessoas não se reproduzam. Aí vem toda a lógica da eugenia, do genocídio, né? É toda uma outra discussão, mas que tem a ver com a tortura psicológica que o Lucas passou
ao ponto de fazer com que ele saísse, né? Muitos não saem dos programas, porque não estão no reality show, mas muitos se suicidam, muitos jovens pretos se matam, Exatamente. muitos jovens pretos cometem crimes, né? E tá tudo simbolizado ali nessa saída do Lucas. Então, o que é que a gente faz com isso, né? Nós, como pessoas pretas, que ocupamos esses lugares de discussão, que ocupamos as bancas universitárias, o que a gente vai fazer, né, para entender esse lugar de privilégio como um lugar de entendimento dessas outras categorias, dessas outras formas de ser negro no Brasil? Fica aí a reflexão. Perfeito. Você realmente tocou num ponto nevrálgico, porque, de certa forma, o Lucas teve para onde sair. Ele tinha uma porta de saída e muitos jovens pretos e pretas não têm essa porta de saída, porque não dá para sair do mundo, mais do que ele já está fora desse mundo. Então, a única forma de sair do mundo é sair da vida que já é tão pesada para ele. Então, isso é a única coisa que sobra, sabe? É triste e nós temos que refletir sobre isso para ontem, porque não se pode pensar que o Lucas é um reflexo, e nisso ele é uma vitrine, como está bem no título nessa live. Ele é a principal vitrine desse programa. Talvez ele reproduza mais de nós do que qualquer um outro ali, mais de nós negros, sabe? Tudo que nós já sofremos está simbolizado ali, refletido, condenado, julgado, silenciado, a ponto de, como a Carol disse, não olhe para mim com essa cara, sabe? É simbólico, é sintomático disso. Agora eu vou chamar o meu amigo Erison, porque senão as coisas já estão ficando adiantadas das horas. E a minha hora, exatamente, eu vou precisar viajar. Certo, então para não te complicar mais o horário, então eu vou chamá-lo e depois eu só volto para concluir, tá bem? Tá certo, tá bem. Até já. Olá, estamos aqui de novo. Voltei, gente. Camille, tudo bem? É o seguinte, né? Eu estava acompanhando, né? E é basicamente isso que vocês já abordaram, né? A questão de né, ter uma estrutura branca, né? Que ela vai nos violentar de tal forma, né, que ela acaba não só moldando a gente, mas moldando a gente tipo fisicamente, o modo como a gente se comporta, etc., mas também psicologicamente, né? E aí chega nessa questão que vocês estavam colocando do suicídio, né, que é quando já se torna insuportável, né, viver. E aí, né, a saída é a saída da vida, né, que se encontra. E, assim, diversos jovens negros, né, principalmente homens, a maior parte, você é psicóloga, tem acesso a estatísticas melhores do que eu, né, mas a maior parte das né, vítimas de suicídio, porque para mim é vítima, né, Sim, total. São homens, né, e com características com o recorte racial de negros, não é isso, Camille? Isso sim. E assim, os homens, eles têm uma diferença das mulheres em relação a isso, porque as mulheres, elas sofrem mais tentativas, né? Elas tentam mais se matar, e sem ter tanto sucesso. Já os homens, eles são mais violentos nessas tentativas e eles acabam consumando, né? É muito mais recorrente as mulheres terem ideações em tentativas de suicídio, enquanto em contrapartida os homens, eles conseguem efetivar, né? Por terem até mais força física, né? É um assunto um pouco
mórbido, mas a gente precisa falar disso porque foi muito simbólico o que aconteceu ali, minha gente, no Big Brother, né? Muito simbólico aquela saída de Lucas. E, como profissional da área de saúde mental, não tem como não referenciar a atitude dele de sair como uma atitude similar tanto a ideação quanto a importunação, né, a tortura psicológica que tantas pessoas sofrem antes de consumarem o ato, né, tantas coisas que acabam fazendo com que os indivíduos sintam essa pressão, não só simbólica, mas que leva a pessoa da passagem ao ato, como falam na psicanálise, né? As pessoas acabam tirando a ideia do imagético, do imaginário, dos pensamentos e deslocando para a realidade. E isso, entre os homens, é muito mais, digamos que, muito mais real, né? Muito mais visto. Enfim, os homens pretos no Brasil, inclusive vocês podem procurar, tem várias pesquisas falando sobre isso. O índice de suicídio é muito maior, né? Principalmente homens de classe média baixa. Então, a gente precisa falar sobre essas questões, vendo, né, de uma ordem tão simbólica, essa questão do Big Brother Brasil. Algumas pessoas podem até, quem está entrando agora, pode até não estar entendendo o que a gente está falando, de repente está falando de Big Brother Brasil e de repente a gente desloca para o assunto sobre suicídio, porque isso tem sido debatido na psicologia, tá, gente? A saída de Lucas, ela representa ali o desejo de encerrar o sofrimento. E é muito parecido com o que acontece, né, com pessoas que têm ideações suicidas e acabam tomando o suicídio como uma forma de aliviar a tortura, o sofrimento, enfim, né? Então, como a gente está falando de suicídio e a gente está encerrando, eu preciso dizer que se alguém está nos escutando e sentindo algo, ou já teve algum tipo de ideação suicida, a gente precisa ter essa ética, essa responsabilidade direta, né? Procure o CAPS mais perto do bairro onde você mora. O CAPS transtorno, não é lugar de doido, é um lugar que a gente cuida da nossa saúde mental, um lugar, uma instituição, um órgão público, onde você pode ter uma assistência com psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, pessoas preparadas, né, para dar conta, né, dessas questões especificamente. Procure ser atendido por um psicólogo. Se você tem condições de pagar a psicoterapia, procure o psicólogo, marque o psiquiatra, né? Procure alguém para desabafar. Fale desses seus desejos, falem porque é natural. É natural. Em algum momento da vida, a gente, eu quero sumir, quero desaparecer, minha vontade é sair daqui sem rumo. Isso, de uma forma muito simbólica, não deixa de ser uma ideação suicida, o desejo de sumir. Então, converse com as pessoas que você confia, coloque isso para fora, né? Tente buscar ajuda profissional, né? E comunicar esses desejos e esses sentimentos a pessoas que são de sua confiança, que fazem parte da sua rede de apoio. É importante que exista essa construção dessa rede para que haja, de fato, né, uma proteção nesse sentido, né? Então, por isso que eu estou falando aqui sobre isso, quem está falando sobre suicídio, se de repente alguém teve um gatilho, alguma coisa, é importante. E quem quiser, inclusive, me procurar, pode me procurar, inclusive, nas redes sociais, eu me ponho à disposição para ajudar e caminhar para um lugar específico, tá certo? Preciso dizer isso porque alguém pode assistir e sentir a necessidade, né? Se tem um gatilho específico. Uhum. Só lembrando que, tipo, né, é uma das consequências, né, da prática do racismo, da violência do racismo, principalmente em homens negros, né? Infelizmente tem consequências drásticas, né? Tipo, a gente, né, não consegue identificar, né, essas consequências de início, mas depois, quando, né, se vê, né, quando se entende, as consequências, elas são gigantescas, elas são colossais, né? Demais. Então, assim, as pessoas precisam parar para refletir que racismo mata,
né? De várias formas, de diversas formas. Eu acho que a minha participação na live ela vai se encerrando, né? Eu te agradeço muito, Camille. Eu vou chamar o Eustáquio para encerrar, certo? Agradeço a todos e a todas aí que puderam acompanhar até agora. Só lembrando que a primeira parte da live já está salva, já está divulgada no nosso perfil do Dialogar, e depois será, certo, também postada tanto no Facebook quanto no nosso YouTube, tá bem? Que massa! Sim, sim. E assim que puder, eu vou transformar em podcast. Só basta eu ter um computador para poder... Aê! Muito bem, muito bem. Assim que puder transformar em podcast, aí a gente vai ter um computadorzinho para fazer, né, essa edição. Então, massa. É isso. Eu agradeço a todos e a todas. Continue acompanhando a gente. Siga a gente em todas as redes sociais, certo? Siga a Camille também, que já viu que ela tem muito a acrescentar, muita contribuição a fazer, certo? E eu me despeço por aqui. Nós temos. Sem Foi um prazer, viu? Muito obrigada. Prazer. Eu adorei estar aqui presente. Adorei. E assim, é isso, né? A gente tem que compartilhar mesmo o nosso conhecimento e proposta muito massa, enquanto a proposta de vocês é muito incrível. Eita. Agora A voltou. proposta de vocês é muito incrível. Voltou, não foi? A proposta de vocês é muito incrível. Eu me sinto contemplada e representada por vocês, né? E é uma honra abrir os trabalhos, digamos assim, né? Com essa live, com essa... Contem comigo. Eu estou aqui à disposição para o que precisarem. Camille, eu só falta acrescentar o agradecimento do Erison, que eu agradeço mais ainda. E a sua live tem tanta importância que dividiu em duas. Entendeu? Ela foi tão duas, então já tem parte 1 e parte 2 da sua live. Basicamente, você trouxe um tema de hoje, um tema agora, o que está acontecendo agora, e isso é muito importante de se é muito importante de se discutir, porque nós, pretos e pretas, temos que conversar, dialogar, sabe? E isso é importante demais. Dialogar. Porque o nosso lugar não é combater o que fizeram com o Lucas naquele momento. O lugar dele, na verdade, não é naquela vitrine, sabe? Mas o lugar dele é sair desse gueto social que ele foi colocado. Então, isso é importantíssimo de ser dito, e você abrilhantou muito esse nosso começo de projeto. Foi uma grande honra nossa te receber aqui. Sinceramente, você abrilhantou muito, acrescentou muito a nossa discussão. Oh, meu Deus. E eu queria só deixar para todos que participaram, e para ti, de modo especial, um pequeno poema do Jacob Saint-Larosé, no que ele diz: por que escrevo? Porque eu tenho que escrever, preciso. Porque a minha voz, em todos os dialetos, tem sido calada por muito tempo. Então é por isso que nós dialogamos. Mais uma vez, que lindo. Muitíssimo obrigado pela sua presença, muitíssimo obrigado a todos que assistiram, e estejam convidados para as próximas lives. Acessem o projeto da Camille, o Escutas Pretas, que é sensacional. Sim. Então, são vozes que se criam, são diálogos que se criam, e isso é enriquecedor. Mais uma vez, muito obrigado, Camille, o meu nome e o nome do Erison, e você já se tornou de casa. Um abraço para você e para o Erison. Pois é, contem comigo sempre. Conte conosco. Tchau, tchau, abraço, obrigada por tudo. Tchau. Encerra aqui. É isso. Até mais.